Olá! Tá começando o 101º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui. Beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bom também, vi que você deu um pulo rápido em São Paulo pra assistir a um showzinho. Foi bom? Sim, foi muito legal assistir ao show da Sigrid, que veio pro Brasil pela primeira vez. Acho que é a primeira vez dela na América Latina, se eu não me engano. Foi bem legal, showzinho curto, mais intimista, porque eu fui na The Eras Tour Taylor Swift ano passado, aquele show com 40 mil pessoas. Esse foi 1.200, então teve uma pequena diferença, mas foi legal. Boa. Eu confesso que antes de você e o Adorno eu não conhecia Sigurd. Aí eu vi que ia ter o show, eu vi que você era empolgado, você veio pra cá, eu falei, bom, deixa eu escutar, né? Gostei, legal. Não sei se teria ido ao show, mas legal o som dela. Sim, são umas músicas bem legais, ela segue em turnê. Pra quem não conhece, dá uma pesquisada aí pela Sigrid, porque é uma artista que não é tão famosa assim, né, como outras artistas que a gente tem, mas as músicas são legais. Boa. E como geralmente acontece, você pegou um avião pra ir, pegou um avião pra voltar, e aí pegou um resfriadinho, né? Porque avião geralmente é resfriado. Então, pra quem estranhar a sua voz, né? É, peguei um resfriadinho. Ah, essa viagem foi curta, mas foi cheia de emoção. Quase perdi o voo da volta, saí correndo lá no meio da rua em Congonhas, foi lindo. Tem que ter uma emoção. Muito bem, que bom que deu para aproveitar, mesmo com a correria. Vou começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E a gente vem explorou na semana passada com o Adorno, abraço Adorno, sobre a linha de iPads. E o Almir Brandão Júnior falou o seguinte: na minha opinião, a linha vai muito bem, obrigado. Tem o iPad Nada, que atende muito bem o setor educacional e está na mão de milhões de alunos, sendo a porta de entrada aí para produtos da Apple desde educação infantil até a universidade, e atende também os milhões de usuários de redes sociais, e-mail, navegação na internet, consumidor de conteúdo, então entra aí YouTube, Netflix também, além de e-books e games casuais. Em todos esses usos, de acordo com o Almir, o iPad é melhor que o Mac. Ele falou que tem o iPad Air, que faz tudo isso com mais qualidade, numa tela maior, que é mais rápido, com mais armazenamento, e é uma experiência melhor em todos os sentidos. E outra vez, de acordo com ele, ele substitui um Mac para grande parte das pessoas. Tem o iPad mini, que é tipo um iPad SE dos iPads, né? E aí sim, tá com o preço errado, mas é extremamente portátil. E tem o iPad Pro, esse sim nichado para um público diferenciado, que precisa da sua mobilidade, seu pencil, sua conexão, sua praticidade e ainda não precisa de recursos do Mac. Para mim, são usos diferentes do iPad e do Mac, e ele segue, né? Tenho ambos e não tento substituir um pelo outro. E aí? É, a gente sabe que o iPad funciona bem para algumas pessoas, não é bem o meu caso, mas eu concordo, por exemplo, que o iPad de entrada, o basiquinho, esse é o iPad raiz, o iPad de verdade, que é aquele iPad para quem quer ver um vídeo, para quem quer acessar redes sociais, porque o iPad é legal para essas coisas. Eu também gosto de usar o meu iPad para navegar na internet, para usar abrir minhas redes sociais ali, eu acho mais prático ter os aplicativos, então acaba sendo legal para esse tipo de coisa, sem eu precisar ter que abrir meu computador, abrir o site. Então, esse sempre foi o meu uso de iPad. Desde quando eu tive meu primeiro iPad, eu achava muito legal ter um negócio que dá para segurar ali na mão e, enfim, acessar, scrollar, ver minhas fotos. É mais legal para esse tipo de coisa. A coisa vai ficando mais complexa quando a gente vai evoluindo na linha de iPad, porque daí entra nessa questão que nós sempre discutimos na fonte, né? O que o iPad Pro faz de tão diferente dos outros iPads? Porque o iPad nada custa US$ 350, o iPad Pro custa a partir de 999. A gente está falando de US$ 650 de diferença pra você fazer meio que a mesma coisa com um pouquinho mais de estilo, claro, suporta o Apple Pencil Pro, então o ilustrador que usa o Apple Pencil com certeza vai acabar preferindo o Pro, mas para a vasta maioria das pessoas, ter um iPad Pro acaba não agregando tanto assim, aí tem a questão do software, que você tem o iPad Pro com chip M4, mas ele não faz nada tão diferente assim do iPad nada, que tem o chipzinho mais antigo. E, de novo, aí você compara com o Mac, que o iPad Pro
custa a mesma coisa que um Mac. E isso a gente tá falando que são US$ 1.000 sem os acessórios, sem teclado, sem pencil. Então, para algumas pessoas faz sentido o iPad, para ilustração eu sei que não tem comparação. O Mac não tem touch para um ilustrador ir lá e rabiscar na tela. Então, essa pessoa vai acabar preferindo um iPad provavelmente. Mas eu ainda acho que daria para melhorar algo nessa linha, em questão talvez até de, por exemplo, o Almir citou o iPad mini, que é tipo um SE, mas até a Apple sabe direito o que que é o iPad mini, porque eles vão lá, atualizam o iPad e falam: "Ah, o iPad mini é o iPadão completo, só que pequenininho." Aí ele fica esquecido lá na linha, custando mais caro que os outros que estão sendo atualizados. Então, acho que a Apple poderia mudar algumas coisinhas aí na linha do iPad, mas de novo, tem pessoas que usam o iPad no dia a dia, o iPad funciona para elas. Eu tento usar para trabalhar e não consigo. Eu tenho Mac e iPad, mas eu uso mais o Mac para trabalho do que o iPad. Eu tava dando uma caçada aqui nos resultados da Apple de muitos anos atrás, e eu tinha uma impressão, ela foi confirmada. Sempre foi verdade que a a quantidade de faturamento que a Apple tem de iPads é a mesma de Macs. Eu achei aqui o resultado de 2016, no primeiro trimestre do ano, iPad 9% do faturamento da Apple no trimestre, Mac 9% do faturamento. Eles sempre tiveram uma fatia, se não idêntica, muito parecida do todo aí, do todo, né, do bolo do faturamento da Apple. No último trimestre, né, que não tinha iPad faz tempo, etc., ainda assim, Mac foi 8% de faturamento, iPad 6%. Isso quer dizer o quê? Considerando o preço de iPads e de Macs, a Apple vende muito mais iPads do que Macs. Você precisa vender 3, 4 iPads para vender o mesmo preço do que seria um Mac. Vende muito, né? Eu não sei, eu tenho a mesma impressão que você, por exemplo. E o próprio Amir falou isso. Ele deu muito exemplo de consumo de conteúdo, especialmente para o iPad nada, né? E quando eu, por exemplo, precisei trabalhar com coisas colaborativas que envolviam outras pessoas, foi aí que quebrou mesmo. Bom, primeiro que era outro, assim, Photoshop, etc. E hoje já está mais parecido, mas na época não estava. E eu mexia muito com coisa com Word, sei lá. E aí você precisa, pega o arquivo, me manda, não sei o que. Esse é um processo que é 30 vezes mais difícil. Dá para fazer, mas ele é mais complicado no iPad do que no Mac, com o sistema das janelas, etc, etc. A Apple vem tentando resolver esse problema com jeitos criativos que não são o que a gente precisa, que é o jeito tradicional, né? Eu sei, e eu passei por isso, né, que você tem que adaptar o jeito que você pensa sobre produção de conteúdo para trabalhar no iPad, porque se for fazer igual ao Mac, faz no Mac. Isso eu entendo 100%. Mas a minha impressão é que ainda falta um pouco para ter, primeiro, essa separação bem clara de públicos que o Amir colocou aqui. Acho que talvez esse seja o objetivo da Apple, mas a sobreposição entre quem usa, quem tem, quem precisa, o iPad Air e o iPad Pro é grande, do iPad Pro quer dizer, do Air pro nada é grande também, o SE, como você falou, perdidaço aí no rolê, né? Eu acho que a gente tem que analisar a linha de iPads sempre pelo mais novo, pelo último lançamento, porque é uma linha que já mudou tantas vezes de como é que era o esquema dela inteira, né? Que o iPad mini ele é um retrato do passado. É que nem, sei lá, o lance do Heisenberg, né? Você consegue medir ou a velocidade ou a posição, você não consegue medir as duas coisas ao mesmo tempo. É tipo isso. É uma linha meio quântica aí de produtos. Mas tá aí. Acho que o fato dele existir até hoje, seguir vendendo com o mesmo faturamento de Macs, é indicativo de alguma coisa. Acho que vamos ver quando sair um próximo iPad mini, se sair, quando sair o próximo iPad nada, como é que ele vai ser posicionado para ter pelo menos a ideia de 2024, o que significa a linha de iPads para a Apple, porque historicamente, como você falou, nem ela sabe a direito. Mas obrigado ao Almir por ter mandado a impressão dele. Também falando sobre iPad, isso é uma coisa, né, aquilo que eu tenho falado assim, né? O iPad mini talvez ganhe OLED. Eu penso, mas o iPad mini já não tinha OLED? Mas não. Então saiu o rumor aí de que o iPad mini pode receber OLED, mas não é para agora, não é para ano que vem, mas sim 2026 já estão os rumores falando sobre produtos de 2026. Então a gente tá aí falando de iPad mini. Para contextualizar, a última vez que a Apple atualizou o iPad mini foi no final de 2021. Então o iPad mini atual, ele foi lançado junto com o iPhone 13, tem chip A15, desde então a Apple nunca mais atualizou ele.
E agora a gente tem uma reportagem falando que o iPad mini será atualizado no início de 2026, ou seja, está bem longe ainda. E aí, este iPad mini deve ganhar um painel OLED. E aí, a matéria também fala que o iPad Air também vai ganhar uma tela OLED no futuro. Então, o cronograma aqui, segundo essa reportagem, é que o iPad mini vai ganhar uma tela um pouquinho maior. Provavelmente as bordas vão ficar mais finas, acredito eu. Porque né, não faz tanto sentido aumentar o iPad mini, daí ele não vai ser tão mini assim. Então, um iPad mini aí com painel OLED em 2026. E aí a matéria diz também que a Apple vai colocar tela OLED no iPad Air. Claro que quando a gente fala de OLED, o iPad Pro acabou de ganhar OLED, é o primeiro iPad com OLED, provavelmente não será o mesmo painel com as mesmas tecnologias. Talvez será um painel OLED mais baratinho, porque o iPad Pro ganhou aquele painel que eles chamam de Tandem OLED, que são duas telas coladas uma em cima da outra para melhorar o brilho. Tem, enfim, várias questões que tornam aquela tela mais premium. É um painel 120 Hz. O painel OLED do iPad mini e do iPad Air provavelmente será tipo o painel OLED dos iPhones não Pro, que é OLED, mas não tem promotion. É um painel um pouco mais simples, é um painel mais barato. Então provavelmente será a mesma coisa aqui para o iPad. Porém, esse relato de iPad mini em 2026 me preocupa justamente porque é muito tempo para a gente esperar por um novo iPad mini e não tem rumor de que a Apple pretende atualizar o iPad mini esse ano, por exemplo, nem com um chip novo ou alguma coisa assim. Então, a gente já tá com um iPad bem antigo, né, com o chip A15, que é o chip lá de 2021. Então, a gente vai esperar ainda mais de um ano para ter um ano e meio aí para ter uma atualização de iPad mini. Então, é bastante tempo. E aí volta no que eu acabei de falar, que o mini é um iPad meio perdido, porque a Apple atualiza ele com o que ela tem de melhor e aí ele fica lá anos parado na linha, custando a mesma coisa, só que daí ele já é antigo. Hoje o iPad mini custa US$ 500, se eu não me engano. E é praticamente o mesmo preço de um iPad Air, só que ele tá bem mais desatualizado que um iPad Air. Claro que tem a preferência pelo tamanho, mas, pô, é meio sacanagem você cobrar US$ 500 num produto de 2021. Então, o iPad, tá, além de toda a confusão de linha, de um modelo, isso, aquilo, tem essa questão também da frequência que é diferente para cada modelo e acaba tornando, contribuindo para deixar a linha mais confusa, porque se todos os iPads fossem atualizados juntos, ficaria mais fácil de fazer aquilo que a gente sempre comenta, da Apple contar a narrativa de, ó, esse iPad é para isso, esse é para isso. Agora, quando você atualiza um agora, um daqui a um ano e meio, e aí vai ficando ainda mais complicado de explicar a linha. Mas para quem tá pensando aí, queria um novo iPad mini, vai demorar. Então, se você realmente quer um iPad mini, compra o mini agora mesmo, porque vai demorar para sair outro. O Mini, há alguns anos, ele era, acho que tirando o iPhone, um dos produtos mais regulares de atualização da linha da Apple, né? Eu cacei aqui o calendário de lançamentos, outubro de 2012, depois novembro de 13, outubro 14, setembro de 15, setembro 16, era tudo muito preciso, assim. E aí depois começou, né? Depois de 16 foi para 19, depois saiu em 2021 e agora os rumores indicam meia década sem atualização. É claro que sabe quem tem os dados que ajudam a fazer essa decisão? A Apple. Ela sabe quantos ela está vendendo por dia, em quais regiões do mundo, e ela sabe que diferença que vai fazer para ser excelente ou não se sair um modelo novo, né? Então, eu vejo, talvez o processo de decisão da Apple de lançar o iPad mini é parecido com das pessoas de comprar. Ah, será que eu compro agora? Será que eu espero? O dela é de, será que eu lanço agora? Será que eu espero ter um chip melhor para colocar? Será que eu espero baratear ainda mais o OLED? Mesmo que eu não use o Tandem OLED, fica mais barato colocar o OLED do que seguir fazendo uma tela LED normal, Liquid Retina, né, que é arredondadinho ali, então. Isso. Enfim, né, então dá pra ver que talvez ela esteja desinvestindo, o plano seja desinvestir no Liquid Retina para ter o LED em tudo e não exatamente investir na atualização do hardware para lançar para as pessoas, né? Ela tá não lançando para ela, na verdade, o iPad mini. Então, e é isso, né? Assim, 2026 esquece qualquer tipo de atualização de lançamento até lá. É capaz de, como ele já está aqui há 986 dias
sem atualização, deixa eu pegar aqui, ele vai ficar muito parecido com o Mac Pro, né, que foi historicamente aí um dos produtos mais complicados que a Apple já teve de lançamento. Bom, não, o recorde dele é quase 2.200 dias sem lançamento. Eu espero que o iPad mini não chegue perto disso, mas, quer dizer, perto vai chegar, mas não deve passar. Mas tá aí, iPad mini para quem quiser começar a economizar agora. Acho que até no Brasil dá pra comprar em 2026, achando umas moedinhas por aí na almofada. E vai ter o iPad mini com OLED. Agora, uma coisa que eu vi que você noticiou lá no Night 5 Mac é sobre um sensor novo. Abraço, Coca. Quem escuta o DT sabe da brincadeira. No iPad Pro, na parte de trás, né, do iPad Pro com M4, que a Apple não explicou exatamente no evento, mas você deu uma caçada e viu mais ou menos o que ele é. E para que ele serve dá pra especular, né? Exato, porque a Apple tirou a lente ultra-wide do iPad Pro. Se a gente pegar o iPad Pro anterior, ele tinha a câmera normal, angular, a ultra-wide, o flash, o microfone e o LiDAR. Só que quando a Apple tirou agora no iPad Pro M4 a ultra-wide, no lugar ficou o sensor LiDAR, então você tem em cima a câmera angular padrão, o sensor LiDAR embaixo, o flash, o microfone e tem o outro buraquinho preto. E aí o pessoal começou a se perguntar na internet, que diacho que é esse buraquinho, né? O que é isso? O que ele faz? É um sensor misterioso? É um sensor secreto? E aí procurando ali no manual do iPad, a Apple diz que este sensor é um sensor de luz do ambiente. É mais ou menos aquele sensor que a gente tem na frente da tela ali que usa para regular o brilho automático, de acordo com se você está num ambiente mais claro, ele aumenta o brilho, você vai para um lugar mais escuro, ele reduz o brilho. E a Apple colocou um sensor desses atrás. E aí, para que é usado esse sensor? Pelo menos hoje, neste momento, ele é basicamente usado para aquele recurso que a Apple falou durante a apresentação, que eles melhoraram o escaneamento de documentos, então até eles dizem que o Flash True Tone do iPad é diferente, que ele analisa o ambiente em que você tá para ajustar a temperatura do flash, ajustar várias coisas e tirar a foto do documento quando você vai escanear com a foto para esconder as sombras e parecer que realmente você usou um scanner para capturar aquele documento ao invés de ter tirado uma foto. Então esse sensor é basicamente para fazer os ajustes da câmera e do flash para melhorar a captura de fotos de documentos. Pelo menos a Apple diz que neste momento só é usado para documentos, que não serve para outras coisas. Eu até estava falando com o Rambo e ele falou: pô, mas a Apple falou, né, que usa AI, mas eles colocaram um sensor novo para um negócio que usa AI, então qual é o sentido, né? Que AI que é esse que depende de um sensor novo? Mas enfim, é o que a Apple diz, é a história da Apple. Pode ser que no futuro esse sensor seja utilizado para mais coisas, para talvez até melhorar as fotos em si, detectar a ambientação, detectar alguma coisa diferente que só com a câmera normal e com o LiDAR eles não consigam. Até porque lembrando que o LiDAR chegou primeiro no iPad e depois foi para o iPhone. E a Apple diz que a câmera usa o LiDAR para focar mais rápido, porque enfim, o LiDAR tem ali o foco por laser, então ele consegue fazer o foco automático mais rápido. Pode ser que esse sensor seja utilizado para mais coisas no futuro, até um indício de que talvez isso apareça nos iPhones Pro, eu imagino, no final do ano, porque novamente aconteceu isso com o LiDAR no passado. Mas hoje, neste momento, esse buraquinho novo no iPad Pro, ele é utilizado meramente para escanear documentos. A gente quis tanto que a Apple fizesse IA igual à concorrência, ela fez. Ela botou lá um produto, falou que é IA, a gente acredita. Porque é isso, daí resolveu IA com radar. É tipo, sei lá, a porta do supermercado que abre sozinha com sensor, falando, usamos inteligência artificial para controlar o acesso, né? Você tem um É, sensor de presença e abre a porta. Eu achei parecido com isso. E tem essa questão de, neste momento, usa entre aspas só para isso, mas vamos ver o que vai pintar mais para frente, etc. Outros usos que podem se refletir até no que está na tela, né? Você medir a luz ambiente, não precisa ser só para refletir no flash, mas sim toda a experiência, coisas imersivas, vai saber, né? Então, você com base nisso, a hora que você for aplicar em 3D lá uma coisa em cima da mesa, você consegue fazer a refração da luz e o reflexo, sei lá, do jeito mais convincente. Bacana. Ainda mais por ser no iPad Pro, deve ter mais do que isso.
E falando nessa funcionalidade, o Douglas Nevitz perguntou o seguinte: essa função não soa meio uma engenharia muito exagerada para resolver um problema que daria para resolver de um jeito mais simples? Ele fala, não seria melhor usar visão computacional combinada aí com outras técnicas para identificar o documento em questão, na hora que você for tirar a foto para ele eliminar a sombra, né, da própria mão, do próprio iPad ali? Então ele identificaria o documento em questão, recriaria digitalmente aí como um arquivo novo, pode ser até feito automaticamente na galeria separada de fotos, agrupar em pasta, do que usar IA. Do que usar isso, ele falou que esse, para ele, seria o poder da IA. Lendo esse feedback dele, essa pergunta, eu penso assim, recriar digitalmente documentos, eu acho que funcionaria muito bem se os documentos todos fossem escritos com a mesma fonte, com tudo igual, né? Documentos é uma infinidade, tem documento que é escrito à mão, né? Tem documento que vai ter imagens, ilustrações, acho que você recriar isso, mesmo virando o saleiro de IA por cima, você teria uma cópia aproximada. É que nem, quer dizer um exemplo perfeito? Aquelas fotos que a gente tira, a gente dá zoom, parece a foto pincelada de aquarela, assim, você vê que ele está recriando uma coisa que está muito longe, que a gente com zoom out vê aquela mesma coisa, mas você dá um zoom in, é um monte de blob, não é a coisa fotografada. A gente falou muito sobre essa recriação da imagem que tem no iPhone e que ele apaga alguns detalhes, né? Você apagar uns detalhes de um documento, de um contrato de apartamento, meio arriscado, né? Não, nesse momento eu entendo que talvez seja o que ele falou que é over-engineered aqui, né? Uma solução, um tiro de canhão de engenharia para resolver um problema, entre aspas, simples. Claro que daria para tentar achar outras formas de fazer isso com IA, mas eu não botaria meu nome embaixo ali da patente que fala assim, vou recriar todos os seus documentos tirando uma foto. Sei lá, meio arriscado. Até porque documento manuscrito mesmo, você vai, enfim, escanear uma carta, alguma coisa assim, é até mais complexo. Mas eu concordo que poderia ter um recurso do sistema para melhorar, sei lá, a foto que você já tirou de um documento, tentar tirar só as sombras ali, sem ter que recriar tudo, mas dar uma melhorada, tirar ali as ranhuras do papel. Isso poderia ter no sistema sem depender de um sensor novo ali, de um flash novo atrás da câmera, para fazer coisas exclusivamente que você já tirou ali com a câmera do iPad novo. Mas, né, a Apple diz que colocou esse sensor, que mexeu na câmera, mexeu no flash para melhorar o escaneamento e que combina AI com tudo isso. Com certeza tem um algoritmo ali que usa todas essas informações para melhorar as fotos, o resultado final, mas poderia sim ter uma, acredito que daria para fazer uma opção para dar uma corrigida em documentos que você já tem escaneado ali, isso seria bem legal se tivesse. Quem sabe no iOS 18, né? Quem sabe? Pois é. E quem mexe com Photoshop consegue pensar exatamente em jeitos usando contraste, níveis, curvas e máscaras de resolver esse problema. E o sistema teria que, entre aspas, só fazer isso. Mas talvez aí sim seria a questão de ser engenhado demais para chegar nesse resultado. Mas tá aí, vamos ver também quais outras coisas, como a gente falou agora, a Apple implementa aí que justifique a existência, o investimento e o preço desse sensor só para escanear rabisco de guardanapo, né? Mas enfim, agora um follow-up que pintou dessa última semana. A gente falou semana passada rapidinho sobre aquelas fotos que estavam sumindo lá do iOS 17.5, né? Sumindo não, ressurgindo na verdade, tô com sono. Ressurgindo as fotos aí. O que rolou foi, saiu o sistema, o pessoal acessava a galeria de fotos e via fotos que já tinham sido deletadas do aparelho há muito tempo, ressurgiram lá, pessoal, sempre Reddit, né? A galera do Reddit, etc. A Apple lançou uma atualização 17.5.1 e explicou, despertando a fúria do The Verge, a gente já fala sobre isso, mas explicou o que estava acontecendo. O que foi? Então, a gente até comentou sobre o bug do iOS que foi repercutido na semana passada, que algumas pessoas estavam falando, minhas fotos antigas estão voltando, minhas fotos antigas estão aparecendo, fotos que deletei, até teve um que falou, foto que apareceu no aparelho que foi vendido, e aí o outro usuário encontrou lá, e a gente tava naquela dúvida, será que é verdade, será que não é? A Apple ainda não tinha se pronunciado. A Apple se pronunciou, ela lançou o iOS 17.5.1 e como o Marcos até brincou no episódio anterior, ela disse que é um bug raro que afeta um número muito pequeno de pessoas, quase ninguém, e que nesse bug
algumas fotos podem reaparecer na biblioteca de fotos, mesmo quando as fotos são deletadas. Porém, a 95Mac Apple detalhou um pouco mais sobre esse bug e não é exatamente o que as pessoas estavam pensando. Não é que as fotos estão salvas lá em algum lugar nos servidores da Apple e do dia para noite, puf, elas aparecem de volta no aparelho. Na verdade, o que a Apple explicou é existia um bug no sistema que quando você deletava a foto, ele salvava a thumb, a foto em uma resolução menor ali, e o arquivo talvez ficava corrompido na hora de deletar tudo aquilo. E esse arquivo corrompido ele ficava jogado ali, esquecido no sistema. Ele não era apagado de fato, ele só saía do aplicativo de fotos. E em determinado momento o sistema acabava lendo esse arquivo e resgatava essa foto deletada, entre aspas, para o sistema. E aí as pessoas acabavam encontrando fotos que elas já tinham apagado lá no aplicativo de fotos. A Apple explicou que isso não era sincronizado no iCloud, isso ficava só localmente no device, era um arquivo corrompido que ficava num limbo ali, depois acabava voltando. E no caso de pessoas que tiveram isso transferido para outro device, a Apple explicou que esse arquivo era transferido pelo backup. Então você fazia um backup completo do seu iPhone quando você comprou um novo, e aí esse arquivo corrompido acabava passando junto com o backup, mas a Apple desmentiu que isso passava para o iCloud, que isso passava para device vendido, resetado. Era realmente só algo que ficava local no device e no máximo era transferido para outro a partir do seu backup completo do iPhone. Então o 17.5.1 corrige isso, ele não vai mais restaurar esses leftovers, né, esses restos de fotos ali que talvez ficaram corrompidos e aí o sistema não conseguiu apagá-los do jeito certo e acabavam voltando. Então, basicamente, a Apple confirmou que sim, existia um bug que restaurava as fotos. Não é algo tão grave quanto fotos que você achava que deletou, mas continuam nos servidores da Apple. Não é essa a história. E aí surgiu a polêmica do The Verge. Exato, pensei até em trazer isso pra cá pra gente explorar um pouquinho dentro do que você puder falar. Tem sempre esse asterisco aqui sobre como funciona, bastidores de reportar, de onde vem informações, etc. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais, que segue oferecendo um monte de presentes e vantagens para você que for em Vero, com 2 Os, link na descrição, mas veroo.café/afonte e fizer assinatura de um plano que vai te mandar toda vez, uma vez por mês, cafés especiais de pequenos produtores de todo o Brasil, junto ali de uma explicação de qual que é a região, o produtor, né, a pontuação, quais são as notas ali do grão do café, a hora que você for tomar, para prestar atenção, etc. É um jeito muito bacana de passar a tomar café, e ele vem sempre com uma surpresinha ali, uma comidinha. Veio doce de leite nesse mês, por exemplo, veio cookie já veio pão de queijo, polvilho também, sempre vem uma coisinha gostosa ali que vai bem com o café. E se você for em vero.café/afonte e assinar o plano anual, que, por sinal, oferece já 17% de desconto em relação ao plano mensal, você, só porque foi nesse link ou usou o cupom AFONTE no checkout para fazer assinatura, vai ganhar um moedor manual, que é um jeito super bom ali, você recebe ele em grão e você moe na hora, é muito gostoso o café moído na hora, uma prensa francesa, um guia de preparo e 100 gramas de cafés aí, de grão do café surpresa, isso para assinar o plano anual. Já para assinar o plano mensal, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Você consegue escolher na sua assinatura a quantidade, claro, que você quer receber, a torra do grão, se quer mais claro, se quer mais escuro, se quer receber em grão, que é como eu recebo, se quer receber ele já em pó, né? Porque você vai receber o moedor manual, vale pedir em grão porque faz muita diferença. Se você quer receber direto na cápsula, né, para usar na sua maquininha ali de expresso. E uma coisa muito bacana é a seguinte, eles torram o café todo dia antes de mandar para os assinantes. Isso quer dizer que você recebe em casa um café torrado há, no máximo, alguns dias, o que também muda e melhora muito o gosto em relação ao café torrado há sabe-se lá quanto tempo, moído há sabe-se lá quanto tempo, que ficou no estoque do mercado. É outra bebida, não precisa nem de açúcar, fica docinho, fica uma delícia. Então vai lá em vero.café/afonte. Tem mais de 3 anos que eu assino a Vero, um dos serviços aí que eu tenho mais satisfação por mais tempo e eu estou muito feliz de poder contar com o patrocínio deles por aqui. E você pode pegar o link na descrição para cair direto lá e fazer o checkout ou então usar o cupom AFONTE no checkout. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio aqui desse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Vero!
Muito bem, o que eu falei do The Verge é o seguinte, né? O Nilay Patel é um cara extremamente inteligente, editor-chefe do The Verge. Ele é advogado, na verdade, e passou depois a trabalhar com jornalismo de tecnologia. Ele tem aí uma bagagem muito boa, muito bacana de questões legais, né? Que não faltam aí no mercado. Tem entrevistas excelentes. Mas tem uma coisinha da personalidade dele que ele gosta de dar umas cutucadas onde eu acho que não precisava, né? Especialmente cutucadas públicas que ele sabe. Se ele quisesse cutucar as pessoas no privado pra tirar uma dúvida, tudo bem, mas público a gente sabe que é pra tentar jogar ali a opinião pra cima. O que rolou foi o seguinte, não foi a primeira vez, na verdade, mas o que rolou foi o seguinte. A Apple explicou pro 95 Mac sobre esse bug do iOS 17.5, das fotos, etc, etc, etc. E o 95 Mac reportou isso. Só que o The Verge, já tem alguns anos, eles têm uma regra de que eles só falam, assim, só dão... Nessa situação da Apple, eles só dariam essa notícia se a Apple tivesse deixado dizer quem foi que deu a informação, né? Geralmente alguém de relações com a imprensa mesmo, geralmente algum executivo, etc. O que acontece muito, e o Felipe pode ir me ajudando, mas o que acontece muito eu sei que assim, a Apple entra em contato com um veículo tal, não, a Apple não, as empresas de tecnologia, vou fazer até de um jeito mais amplo. Ó, seguinte, esse produto aqui tem isso aqui, você pode falar sobre isso, não copie e cola o que eu falei, você fala, usa suas palavras e não diz que fui eu que falei, só fala que uma fonte da Apple, a Apple disse, não atribua a uma pessoa específica. E o The Verge, bravo com isso, ele falou, não, a partir de agora, para sair no The Verge, a gente tem que necessariamente dizer quem foi que falou. Se a empresa não quiser colocar um nome associado a isso, lamento, não vai sair no The Verge. O que passou a acontecer? Passou a não sair no The Verge, que as empresas não mudaram o comportamento delas, né? Então a gente vê, por exemplo, eu não lembro qual foi a outra notícia que aconteceu uma coisa parecida, mas dessa vez que aconteceu isso das fotos, o Nilay Patel foi lá no Threads e falou o seguinte, acho que foi pro Chance Miller, né? Escuta, cara, pra que você vai noticiar isso aqui desse jeito assim, sem falar quem foi que deu a notícia, sem falar qual que é a fonte? E o Chance respondeu, cara, eu entendo perfeitamente qual que é a política do The Verge. Não é a nossa, e tá tudo bem, né? Cada um tem a sua política, a gente trata da forma como convier melhor pro veículo, e beleza, né? Então, você, como jornalista, e não só por estar no 95 Mac, mas eu queria entender como é que você vê essa situação estando dentro do mercado e também já tendo gerado notícias com ou sem atribuição. Como é que é esse equilíbrio? Como é que você vê essa situação? Essa situação específica do The Verge ali, a discussão do Nilay Patel, que ele foi lá no Threads, discutiu com o Chance, é até meio irônico, porque o Verge fez essa política de sem background, só que aí eles não recebem a notícia, a gente dá a notícia, eles repostam a nossa notícia. Então, qual é o sentido, sabe? Tanto que o Verge repostou a notícia lá do 95 Mac sobre a Apple ter explicado o que aconteceu nesse bug das fotos. Então, assim, o Nilay tava lá discutindo, falando que a política, o The Verge, isso, aquilo. E o The Verge tinha feito, alguém do The Verge fez uma matéria falando, ó, a Apple disse pro 95 Mac isso, isso, isso. E aí começaram a questionar ele, mas se você é contra, por que pode repostar o do amiguinho? Ah, mas aí a gente tá atribuindo toda a responsabilidade ao coleguinha, se é verdade ou não, é um problema dele. Ah, então quer dizer que o The Verge reposta qualquer coisa? Então, assim, nesse caso, eu acho que eles estavam muito equivocados, foi um caso, assim, de arrogância. Eu entendo a política original deles, porque realmente tem empresas, e a própria Apple tinha um costume bem grande em algumas situações, mandar coisas em background num nível assim, ó, a gente tá te mandando essa notícia aqui, mas não atribui a gente. Dá a notícia, fonte voz da minha cabeça, veio de algum lugar. Aí realmente eu não acho legal. Tipo, pô, a empresa tá te falando algo, mas você não pode dizer de onde você ouviu, quem foi, de onde veio essa info. Mas quando o background, ele, apesar de não ter um quote, né, uma citação oficial, tipo, olha, fulano, Tim Cook disse, dois pontos, isso, nas palavras de Tim Cook. Se não vem desse jeito, mas, pô, vem da Apple e a Apple deixa falar que veio da Apple, pra mim é tão válido quanto, não importa se foi Tim Cook, Craig Federighi ou o Joãozinho da Apple que falou. É alguém que a Apple falou, não, estamos falando isso aqui pra vocês, pode escrever do jeito de vocês, mas é a gente que tá falando, pode atribuir a gente. Foi o caso
das fotos. Não foi uma matéria, se você ler a matéria do Chance, ele não tá falando assim, vozes da minha cabeça disseram que é um bug, assim. Não, ele fala, não, a Apple disse pro 95 Mac isso, 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 só não foi citando com as palavras. Então é uma fonte oficial, foi a Apple que disse, não importa de quem veio, se foi o Joãozinho, se foi o Craig, se foi Ed Kill, se foi Tim Cook, foi alguém da Apple que deixou falar, olha, nós estamos nos responsabilizando por essa fala aqui, você vai escrever do seu jeito, mas enfim, foi uma fala oficial. Então, nesses casos, eu realmente acho que está tudo bem receber um background, como a Apple chama, porque foi atribuído à Apple, apesar do Chance ter escrito do jeito dele, foi atribuído à Apple como tendo se manifestado ali publicamente para discutir o bug. Então, assim, para resumir toda essa história, né? Quando o background ele vem em forma de anonimato, aí realmente eu acho que é meio questionável por parte da empresa te jogar uma info e falar, ó, publica isso aqui, mas não diz que eu falei não, tá? Inventa alguma coisa aí, mas não fala que eu falei isso. Aí já realmente é questionável, tal, entendo o The Verge ter feito isso, mas um background que a empresa deixa você falar que foi ela que te passou essa informação, não sei qual que é o problema, mas essa discussão dele de apontar o dedo, sendo que o próprio The Verge sempre reposta as matérias, foi meio arrogância, meio controverso, porque novamente, né, é fácil falar que você não aceita o background, mas aí você espera outro site dar e aí você reposta. Então assim, se você tá fazendo isso por uma coisa de ética, não reposta o do amiguinho, então, né? Para mim foi claramente o The Verge se doendo por ter parado de receber as informações justamente porque eles esperavam que as empresas iam mudar o comportamento e elas não mudaram. E aí eles começaram a ficar sem as notícias em primeira mão e agora tá aí o resultado. A minha impressão é parecida assim, né? Porque e o The Verge é um site influente a ponto de tomar algumas decisões que depois viram, não digo um padrão de mercado, de comportamento. Eles influenciam a forma de noticiar, porque eles são um site gigantesco há muito tempo, são muito confiáveis, etc. Então, o que eu imagino que eles esperavam que fosse acontecer é o seguinte: nós vamos colocar aqui essa regra de ética, porque aí tem os motivos dele. Eu imagino que eles esperavam que todo o resto do mercado adotasse também. Mas assim, quando o mercado não adotou, né? E, por exemplo, o próprio 95 Mac, não porque atribui as coisas sem fonte quando a Apple pede, não é isso, né? O 95 Mac faz excelente trabalho e por isso passou a receber muitas informações exclusivas, antecipadas da Apple, etc. O Chance Miller tem uma relação muito bacana com a Apple e não foi a primeira vez que deu pra ver que o The Verge falou, pô, se fosse pra fazer assim a gente faria. E aí eu penso assim, tá, mas ninguém tá impedindo vocês. Na verdade, vocês estão impedindo vocês próprios por conta dessas regras, né? A gente vai deixar o link na descrição aqui dessas regras, porque eu acho que vale a pena dar uma lida e refletir, porque tem pontos muito importantes aqui e bastante relevantes que eles tratam. Mas não dá pra esperar que todo o resto do mercado passe a usar as mesmas regras que você colocou autoimpostas pro seu site, pros seus jornalistas, né? Mas queria entender como é que você via esse, mesmo estando dentro do 95 Mac, como é que você via que se equilibra entre quando alguém chega com uma informação e quais são os filtros, as situações em que vocês acham que vale a pena publicar, da forma como vem, ou se espera, se vai atrás de mais fontes. É sempre interessante dar uma espiadinha aí, atrás da cortina, para ver como é que funciona. Muito bem, seguindo aqui com o que virou notícia na última semana, eu vi que a gente vem discutindo sobre o Apple Vision Pro, etc. A discussão de se tá rolando, se não tá rolando, já ficou chata e velha, né? Mas uma coisa que eu achei interessante que saiu nessa semana foi um trailer para um conteúdo da Disney, né, da Marvel, na verdade, enfim, né? Que é aquele What If, que é, parece que é uma, eu nunca vi a série, mas parece que são situações, e se o Thanos surgisse no Homem-Aranha, sei lá, e aí inventa uma história lá de como é que seria um reflexo disso, né? E vai ter uma experiência imersiva do Vision OS, que vai sair agora dia 30 de maio, saiu o trailer já, que é como se fosse um vídeo interativo, então é meio vídeo, meio jogo também, de você estar imerso aí nesse ambiente da Marvel com as situações do What If, né? Isso, pra quem não conhece o What If, basicamente é uma animação que brinca aí com a história do multiverso da Marvel, então eles exploram, como o Marcos disse, o que aconteceria se a história fosse assim ao invés do jeito que você já conhece lá no cinema, por exemplo. Então, ela vai explorando linhas do tempo alternativas. E quando a Apple anunciou o Vision Pro, teve aquele trailer da Disney que mostrava o Disney Plus com um monte de interatividade. E teve um trechinho que mostrava, né, essa imersividade ali com o What If. Mas a gente não sabia se seria
uma série, né, algum episódio especial gravado ali pro Vision Pro. E agora a gente descobriu que vai ser mais ou menos como um joguinho. Então você vai poder interagir ali com a animação. Eu acredito que vai ser. Você vai ter a possibilidade de escolher um caminho ou outro, fazer algum tipo de interação para ir determinando como que a narrativa vai ser contada. Então a Disney vai lançar isso para o Vision Pro agora em 30 de maio. Então tá para sair já. Quando a Disney anunciou aquele monte de coisa, eu até fiquei com o pé atrás, que parecia tão. Aqueles anúncios magníficos de Keynote que nunca saem do papel, né? E trailer de Disney, e o Mickey pulando, e enfim, né? O aplicativo do Disney Plus veio aí, tem lá os fundos imersivos, mas as outras coisas ainda não apareceram. Então, pelo menos agora, mais um desses anúncios que surgiram ali, que foram demonstrados no trailer da Disney lá atrás, na WWDC passada, no anúncio do Vision Pro, agora tá para sair para todo mundo. A Marvel disse que vai ser grátis por tempo limitado, então parece que depois isso vai se tornar pago, segundo eles. E vamos ver se isso dá uma animada na galera que já tem Vision Pro, porque tem toda aquela história que a gente já falou, o Vision Pro é legal, mas faltam aplicativos, faltam conteúdos imersivos. A própria Apple tem tentado lançar uns curtas em vídeo espacial ali, em 180 graus, para assistir, para galera assistir no Vision Pro. E agora tá aí a Disney, em parceria com a Apple, trazendo mais um conteúdo para ver se rola um impulsionamento, para ver se isso desperta o interesse tanto da galera para comprar, quanto também para já quem já tem se apaixonar ainda mais pelo produto. Mas eu vendo isso, né, é o tipo de coisa que legal, deve ser bacaninha de brincar, mas compraria, pagaria, né, $3.500 para brincar com o joguinho de What If? Acho que só isso não é válido, mas ter pelo menos mais um conteúdo já é legal. Então, ao menos alguém ainda está se preocupando com o Vision Pro, né? Triste seria se desde o lançamento a gente não tivesse nada sendo lançado para ele. Então, tá aí, para quem tem Vision Pro, em breve mais um aplicativo imersivo para você brincar. Sobre o lance do aplicativo do Disney Plus mesmo, da Disney, enfim, pro Vision Pro, me lembra muito, sei lá, agência quando quer conquistar o cliente novo e promete um monte de coisa que é meio impossível, assim, você mostra um conceito que vai ser incrível, que nunca vira verdade, você faz meia dúzia de banners e pronto, né? Mas eu achei muito parecido com esse conceito das possibilidades que acabam não virando. Por outro lado, eu acho que assim, esse lance todo vai ser o destaque dos demos do Vision Pro. Eu que nunca liguei pra Marvel, fiquei com boa vontade de mexer nesse negócio desse e testar mais na loja, né? Sem abrir a carteira, ver como é que é. Porque é isso, né? Não é que ele vai se esgotar depois da quarta vez, mas ainda assim, ele é uma boa demonstração de possibilidades. Se fosse um mundo aberto, que você pudesse seguir interagindo, fosse sei lá, um Second Life da Marvel. Second Life é velho demais, né? Sei lá, um Fortnite que seja da Marvel aí, poderia ser mais interessante não vou dizer útil, mas ainda assim mais utilizável em dia a dia, explorar, etc. Mas tá aí, para quem já tem o Vision Pro e puder testar, quiser ver como é que é, ou se der para fazer o demo na loja, conta pra gente em gigahertz.fm/feedback, que eu fico bem curioso para saber como é que é a experiência mesmo, não a prometida, mas a entregue desse tipo de coisa. Agora, Felipe, uma coisa que eu vi que você explorou lá no 95 Mac foi sobre, a gente comentou já algumas vezes aqui, sobre como a Apple TV tinha o potencial de virar uma central de jogos e etc, que é um potencial que acaba nunca sendo transformado em realidade, e você observou um dos, talvez, candidatos a por que a Apple TV não tem esse universo todo de jogos aí que poderia existir pra galera jogar? Então, a gente sempre fala sobre o tvOS, como a Apple TV em si, como hardware, acabou sendo meio que uma oportunidade perdida da Apple transformar a plataforma num console. Lembro que no passado tinha, quando a Apple lançou a primeira Apple TV com o tvOS App Store, tinha uma restrição de que todos os jogos precisavam funcionar com o Siri Remote de alguma forma. E isso limitou muitos desenvolvedores, porque tem jogos muito complexos que você não consegue fazer o jogo funcionar com meia dúzia de botões que tem ali no Siri Remote. Então, a Apple sempre deu uma boa limitada, só que agora a gente descobriu
a maior limitação de todas, porque o assunto jogos voltou à tona com a liberação dos emuladores, porque teve aquela mudança lá nas guidelines da App Store, agora você pode ter emuladores de jogos antigos, então tem uma galera lançando emuladores de Nintendo, emuladores de PlayStation para iOS, e o tvOS tá nesse bolo. Recentemente, o RetroArch foi lançado para tvOS e o RetroArch é um emulador bem popular que funciona aí com vários tipos de console, dá para você emular Atari, Nintendo, Sega, PlayStation, PSP. E com esses emuladores aparecendo, e principalmente com o RetroArch, que foi o primeiro que lançou para tvOS, que a gente já tinha o Delta lá do Riley Tested, mas o Delta era só para iPhone e iPad, não tinha para tvOS. O RetroArch chegou para tvOS, mas a galera começou a perceber uma coisa estranha. Os jogos que você baixava, eles eram deletados sozinhos um tempo depois. E o pessoal começou a questionar os desenvolvedores, tipo, e aí, isso aí é bug, vai ser corrigido, o que tá rolando? E aí os desenvolvedores de apps, de jogos, o pessoal que trabalha com tvOS, o próprio Riley Tester, apareceram nas redes sociais para falar, então, galera, isso não é bug, isso é uma restrição do tvOS que só deixa, isso tá lá na documentação da App Store, os apps de tvOS só podem acessar 500 KB de armazenamento fixo no device, ou seja, eles só podem guardar basicamente preferências, né, os ajustes lá do aplicativo, informações de login, coisas muito pequenas, ou até o progresso salvo do jogo, mas eles não podem armazenar nada acima de 500 KB que seja fixo. Ou seja, meio E megabyte, só para deixar bem meio óbvio. megabyte. Exatamente, meio megabyte. Ou seja, nada. Eles não podem, por exemplo, baixar uma fase de um joguinho e deixar aquilo guardado. Até pode baixar. Só que o tvOS vai limpar aquilo lá depois porque é considerado um arquivo temporário. Ou seja, o pessoal que está baixando agora emuladores está enfrentando justamente isso. Baixa o joguinho, joga, desliga a Apple TV, a hora que você liga de novo, o sistema sumiu com aquilo lá porque é um arquivo temporário, porque os apps só podem armazenar 500 KB, né, meio megabyte de arquivos fixos. E outra limitação é que os apps de tvOS só podem ter até 4 GB. Nenhum app pode pesar mais que 4 GB. Se a gente pensar em jogo, esses jogos AAA de console pesam 10, 20, 50 GB. Então, como é que você tem jogos numa plataforma com esse limite? E aí isso faz a gente entender ainda mais por que, que a Apple TV não deu certo como console e é por limitação da própria Apple. Eu entendo, por um lado, essa limitação, porque Apple TV é um device criado com streaming em mente e até então a gente tinha Apple TV de 32 e 64 GB. Acredito eu que a Apple fez isso justamente para que a Apple TV não ficasse lotada e aí o dispositivo travasse. Então, sei lá, você compra lá a Apple TV, geralmente a galera vai, sei lá, Netflix, Disney, YouTube. Então, o espaço temporário ali baixa, faz o download do filme que você vai ver por streaming na hora, terminou de assistir, não tem para que o filme ficar guardado ali, ele já joga aquilo fora. Então, para apps de streaming, até que isso funciona. Mas aí quando a gente pensa em jogo, que a própria Apple já tentou vender a Apple TV como um console, limitar o tamanho do aplicativo, limitar o quanto você pode armazenar, é uma coisa bem chata e os desenvolvedores estão aí para falar. O Riley Tester falou, olha, eu tentei portar o Delta para tvOS, vi que tinha essa limitação e desisti. Não vou trazer o Delta para o tvOS. E eu acredito que muitos desenvolvedores de jogos também cogitaram trazer seus jogos e desistiram porque não tem como. Você depender aí de limitação de espaço, não poder armazenar certas coisas do jeito que você quer no sistema, como você pode no próprio iOS, é uma coisa bem chata. Então, esse tipo de coisa que me deixa chateado, porque eu vejo a Apple TV como um device que poderia ser um console. Poderia. Poxa, na época, né, o atual tem o chip A15. O chip A15 ele consegue rodar já uns joguinhos bem legais, né? Mesmo alguns jogos que já existem no iPhone. Ou a Apple super poderia lançar a Apple TV com um M4, um M qualquer coisa, para rodar jogos que você já tem para Mac, né? O Resident Evil, mesmo que tem até versão para iPad. Imagina, tem um Apple TV que roda o Resident Evil. Mas não tem porque o tvOS não deixa você ter um aplicativo grande. Então, assim, uma limitação tão banal, mas que acaba até mudando o rumo do produto. Então, talvez com a repercussão agora, com desenvolvedores reclamando, alguém lá dentro falar, opa, e se a gente
mexer nisso aqui, até porque agora a Apple TV começa em 64 e vai até 128 GB, tem mais espaço. Quem sabe no tvOS 18, mas tá aí. Uma limitação bem chata para desenvolvedores e que também acaba limitando aí a forma como o produto funciona para todo mundo. Por comparação, e é uma comparação injusta, mas eu vou fazer, né? PlayStation 5, por exemplo, o Xbox, é tudo 1 tera, né? Você tira espaço do sistema, é um pouco menos que isso, nem que seja meio tera, né? Versus 64 GB, ou 128, que agora vai a Apple TV nova, faz uma diferença mesmo. Então, e essas coisas assim, né? Não são são decisões, não é que a Apple não sabia que ela própria tinha feito isso. Ela até esse momento, pelo menos, tinha decidido, e a cada atualização ela mantém a decisão de manter essas limitações. Essa é só uma delas. Certamente há mais que impedem de tirar como é que é? Destravar todo o potencial do Apple TV Plus, né? O do Apple TV, na verdade, confundi os dois. Então, vamos ver. E é até por isso, você vê nas WWDCs, a Apple TV, geralmente o tvOS, ele ganha o quê? 15 segundos de atenção? Gente, ainda existe, vai ter atualização, tá? O que vocês veem. Então nem Lê lá no tem. site. Exato, né? Por alguns anos a Apple promoveu, e a parte de jogos ela promoveu, né? Sempre que tem Apple TV nova, ela bota lá alguém segurando o controle, fazendo drift no joguinho de carro, mas não passa disso, né? O que é uma pena, mas vale sempre. Essas coisinhas que não são coisinhas que a gente tem que lembrar que existem sempre que a gente fala, pô, podia até. Né? Por que não fazem para Apple TV? Não fazem porque ela não quer. Se fosse o interesse dela, ela fornecia as ferramentas, as possibilidades e o alcance do hardware para tirar proveito disso. Né? Vamos ver se, por exemplo, com chips mais potentes, esse tipo de coisa, né? Os que a Apple TV vai herdando aí dos hardwares conforme a Apple vai deixando de fazer, ela aumenta essas possibilidades. Seria muito bacana. Mas, de novo, ela tem os dados em mão. Vai na loja de aplicativos da Apple TV e dá uma espiadinha. Eu garanto que os 200 primeiros mais baixados são apps de streaming. É o lance do ovo da galinha. É assim porque ela não dá tanta possibilidade para os jogos não tiram muito proveito da Apple TV Plus, vira esse círculo vicioso que não ajuda ninguém, e os apps de streaming, né? Por que ela tem 32, 64 GB originalmente, depois aumentou para isso? Porque ela pensou, no máximo você vai baixar ali, se o aplicativo deixar, você baixa meia dúzia de filmes, deixa armazenado lá para assistir, ou quando saiu, que a gente não sabia nem o que significava, né? Que nem armazenamento do relógio. Tem de tanto e tantos giga. Eu não sei quanto pesa um arquivo. Para que eu vou usar? Não sei se isso é suficiente, se é muito, se é pouco. Nem a Apple sabia, aparentemente, no começo. Tanto que ela aumentou agora esse último para 128. Mas ainda assim, essas limitações impedem que o negócio decole como poderia. Né? Considerando esse armazenamento, esse limite, é até incrível que haja jogos. São muito parecidos com os que tem de iPhone, de iPad, mas ainda assim o pessoal faz miséria para conseguir deixar lá o aplicativo disponível. Mas tá aí, claro. Vai ter link na descrição. Agora eu quero migrar para Macs, o papo que pintaram notícias curiosas a respeito de Macs, né? O assunto que não morre, coisas dobráveis. A fascinação do mundo dos rumores é falar sobre dobráveis. Então pintou aí a história de que o MacBook, quando for lá na geração que vai contar com chips M5, esse sim vai ter uma tela dobrável diz aqui de 18,76 polegadas, e ele dobrado parecido ali com um MacBook Air de 13 polegadas, e também saiu até rumor a respeito de precificação, etc. Também para 2026, junto do iPad mini novo, deve chegar aí esse Mac dobrável. O que te chama atenção a respeito disso? A gente já tinha falado sobre um rumor de Mac. Na verdade, esse rumor já é um pouco antigo. Ele fica ressurgindo com informações novas, eventualmente. Em março, eu até reportei, veio do Mintico, uma informação de que o primeiro dobrável da Apple seria um MacBook, não seria um iPhone nem um iPad. O Mintico disse que esse dobrável teria uma tela de mais ou menos 20 polegadas e que seria um Mac. Ele até falou que este era o device dobrável da Apple com um projeto mais claro, um projeto mais estabelecido, que tanto aquele projeto de iPhone e iPad dobrável era muito experimental, mas que a Apple já tinha batido o martelo sobre a ideia de ter um MacBook dobrável, e agora a gente tem mais informações sobre isso. Então, segundo aí, né, as fontes, os analistas, tanto Mintico e o Ross Young, que o Ross Young entende muito de telas, ele sempre tem algumas análises bem certeiras, a Apple está mesmo fazendo um MacBook dobrável
ele vai ter uma tela aí de 18 polegadas, é um número quebrado, mas arredondando aí, uma tela de 18 polegadas, e quando dobrado ele vai ter o tamanho aproximado de um MacBook Air de 13 polegadas, ou seja, imagina um MacBook Air, só que daí ele é tela dos dois lados, e aí você abre e fecha ele, e usa ali, acredito que daí teria um teclado virtual na parte de baixo para você usar, ou aí você expande ele, usa ele todo aberto. Enfim, né? Tem esses rumores aí de produtos dobráveis que todo mundo indica que a Apple continua explorando essa ideia. Não duvido, né? Até o Ross Young falando aí, um analista muito confiável, então acredito que seja o caso. Mas é aquela coisa de utilidade, né? Tipo, para que um MacBook dobrável, né? Assim, que você consegue abrir, usar os dois lados. Até dá para imaginar algumas situações, né? Poxa, você tem algo do tamanho de um MacBook Air que você estica ele e do nada aquilo vira um quase iMac para você usar, editar as coisas. Mas eu fico pensando, lembrando dos dobráveis que eu já testei, tem aquela história do vinco no meio da tela, então, pô, aquilo ainda é meio chato. Por mais que você acabe esquecendo que tá ali, hora ou outra você passa o dedo, você sente, você percebe ainda o vinco, então não é algo tão legal assim. Tem a questão da fragilidade, a questão do preço, porque se a gente pegar o Samsung, o Galaxy Z Fold, que é o maiorzão lá dobrável, custa quase US$ 2.000, se eu não me engano. Então, assim, já é muito mais caro que um smartphone convencional. Agora, imagina um Mac, que o Mac normal já custa mais de US$ 1.000, custa uns US$ 1.300 o MacBook Air. Agora, imagina isso dobrável, com uma tela enorme de 18 polegadas. Não vai ser barato. Então, eu imagino a viabilidade disso. Até no meio desses rumores, teve, eu não lembro se foi o Kuo ou se foi o Ross Young que falou, mas Foi o alguém Quo. mencionou que foi o Kuo que falou que vai custar aí em torno de, né, o custo de fabricação vai ser bem próximo do custo do Apple Vision Pro. Ou seja, imagina um laptop super frágil de US$ 3.500. Será que tem mercado para isso, né? Será que tem demanda? Então, são muitas questões, mas o que dá pra gente extrair de tudo isso pelo menos agora, neste momento, lá dentro da Apple, tudo indica que tem alguém testando um MacBook dobrável. Eu ainda estou para ser convencido do porquê, já falei sobre isso, não quero ficar me repetindo aqui, mas cada vez que sai uma notícia eu penso, será que agora vai sair por que esse negócio existe? Não foi dessa vez, né? A parte do preço eu achei especulativo demais. O custo para fazer ele poderia chegar perto ali do Vision Pro atual, poderia, claro que ele poderia chegar perto, poderia passar mais, poderia ser menos, isso não me disse tanto assim, né? Mas não sei, eu penso. A experiência de digitação em vidro, para mim, nunca foi muito boa. Penso sobre o iPad, penso até sobre o iPhone, que até hoje eu sei só dito tudo errado, né? Até tinha um. Eu não lembro se era talvez o Lenovo Yoga Book, algum desses que tinha. Era o teclado, ele era um teclado físico, que você via as teclas, tinha separação, quadradinhos, etc., mas não era mecânico. Então a tecla não apertava quando você apertava. E sempre que você batia numa tecla, ele tinha uma vibraçãozinha assim, que era para imitar mesmo ali a sensação de digitar. Era legal e interessante por 15 segundos, mas você teria usado isso no dia a dia, então fico muito curioso para ver como é que vai ser a parte de digitação mesmo, que é uma parte importante de você usar o laptop, né? E tanto que os iPads hoje têm os teclados que complementam o uso do iPad, não só por otimização de tela, mas por experiência, produtividade, etc. Fico bem curioso, mas tá aí, vai ter link na descrição para essas duas matérias que saíram a respeito disso. Agora eu quero trazer, esse é um rumor que dá pra gente explorar bastante aqui, e a gente, digo eu e Felipe, e vocês que estão escutando, porque tá muito amplo o que pode ser, o que é ótimo que a gente pode falar bastante sobre ele. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a fonte. E hoje é 27 de maio. Dá para contar nos dedos a quantidade de horas que você tem para resolver a declaração do seu imposto de renda. Importantíssimo. E a Firmou resolve isso para você. Então, se você for no Facebook, no Instagram, procurar por @Firmou Consultoria, eles estão prontos para te atender, para te ajudar a desenrolar, e vai logo, porque com isso não se brinca.
E a Firmou também oferece serviços de contabilidade e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores também, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar uma pendência do seu CNPJ, de toda a sua vida PJ e assim por diante, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem isso, porque foi graças a ela que a gente lançou a empresa em tempo recorde, sem complicação, sem perder tempo, com aquelas coisas que vão aparecendo, burocracias, que nem sabia que existiam e te tomam tempo, te tomam dinheiro, ainda mais se você errar, toma dinheiro dobrado, tempo dobrado, a Firmou resolve. Ela conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter sua empresa sempre de olho na economia de custos, tributo certo para cada categoria, coisa desse tipo, e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você economizar tempo e deixar isso 100% na mão deles, que sabem o que estão fazendo, é muito melhor para você se focar no dia a dia da sua empresa. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar desse perrengue aí, que é a parte burocrática, financeira, de legalizar ou manter a parte fiscal da sua empresa, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui a fonte, independente do que você precisa, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como sempre fez e segue fazendo aqui para a gente. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz. Valeu, Firmou! Valeu e vamos lá. Há muitos e muitos anos, uma coisa chamada Pebble quebrou a internet lá no Kickstarter e se tornou o primeiro relógio conectado, inaugurou a era de relógios inteligentes, foi até hoje, na verdade, o produto com maior apoio financeiro, de maior sucesso lá no Kickstarter. Então eu leio o Pebble, eu na hora lembro, a grafia era diferente, mas eu lembro na hora desse relógio. Corta para 2024, a Apple atualizou, na verdade, uma patente de uma coisa que está chamando de Pebble também, mas Pebble porque Pebble é pedrinha, né? Não é só o nome original do produto, né? É uma pedrinha pequenininha, a gente associa mais a uma coisa mais fosca, etc., cabe ali no palmo da mão. E a Apple tem aí essa patente desse um dispositivo que ela deixou super amplo para como é que ele é, para que ele serve, está patenteando infinitos casos de uso e conectividade com diferentes produtos e acessórios, etc. E é muito, o 95 Mac falou, e eu concordo, intrigante, pensando que diabos a Apple está pretendendo com esse produto. A patente, para quem for olhar e já viu patentes, é aquele esquema bem rudimentar de desenho, né? Deixa menos explícito ainda sobre o que estamos falando, mas eu achei interessante a ponto de a gente poder falar sobre isso. Felipe, o que diabos é o Apple Pebble? Baseado aí na patente, ele é tudo, né? Porque a patente diz que ele é controle de voz, ele roda aplicativo, ele tem realidade, pode ser usado para realidade aumentada, realidade virtual, pode ser conectado com headphone, então ele é tudo. Ele é o iTudo, se fosse nas épocas antigas. Mas o que me parece mais viável, né, tá explorado ali na matéria do 95 Mac, é possivelmente um marcador de realidade virtual para o Apple Vision Pro. Tem até ali um exemplo dele sendo usado como um controle remoto para comandos de HomeKit, sei lá, você deixar ele perto da sua geladeira, aí você se aproxima com o iPhone, aí acontece alguma ação. Mas de tudo que é demonstrado, o que me parece mais viável é realmente de ser usado como um marcador para o Vision Pro, porque hoje o Vision Pro ele faz o mapeamento em tempo real. Para quem não sabe, ele não está mapeando sua casa e guardando o mapa dela igual, sei lá, um robô aspirador faz. Tudo aquilo ali é em tempo real. Ele guarda no momento, então, sei lá, você está na sua casa, você está usando ele lembra o que você deixou na sala, o que você deixou no quarto, mas se você reiniciar o Vision Pro, ele apaga tudo isso, porque ele não guardou aquele mapa da sua casa. E essa pedrinha da Apple poderia ser usado, por exemplo, como um marcador de ambiente fixo. Tipo, olha, nessa pedrinha aqui, quando olhar para essa pedrinha, você já vai automaticamente abrir essas janelas no Vision Pro. Ou essa pedrinha, até para, sei lá, jogos, de repente, você vai vender a pedrinha para desbloquear um cenário X no Vision Pro. Então,
acho que o maior uso para isso seria realmente um acessório para Vision Pro, né? Mas a Apple disse que serve para tudo, então é realmente difícil de saber, né? Pela demonstração até parece um AirTag, olhando assim, né? Uhum. Um negocinho redondinho, mas nesse caso, vendo aí essas patentes, esse negócio tem ali a possibilidade de controle remoto, para comando, para ligar um dispositivo. O mais que me parece mais viável é a Apple vender isso como uma forma de você expandir as interações com o Apple Vision Pro. Eu tava caçando aqui patentes antigas de outros produtos pra gente ver a diferença entre o que é a patente e o que é o produto. Eu vou deixar aqui na descrição, por exemplo, a patente do Apple Watch, né? Que é um retângulo no pulso, que é o que ele é de verdade, mas a patente não entregava nada a respeito do que a gente poderia esperar, né? Então esse, pelo que tá aqui no documento, é o tamanho, você falou, é uma moedinha, um tamanho de um AirTag mesmo, e a descrição inclui desde o fato de ter um display até o fato de ter sensibilidade ao toque, microfone, caixa de som, né? Tudo bem que o Apple Watch também tem basicamente tudo isso. Então pensa no Apple Watch redondo que você usa na palma da mão, você pode usar para. E o que eu achei interessante é isso, né? De deixar em cima da mesa e ali ser um disparador de um conteúdo holográfico que vai aparecer acima dele, seja com a previsão do tempo. Aí tem um frame que eles na matéria até brinca, né? Meio Princesa Leia, assim. Parece um holograma e mostra uma pessoinha saindo ali de cima desse negócio. Nessa descrição, a moeda tá do tamanho, sei lá, de uma mini panqueca, né? Eu tô que nem o Coca com medidas aqui. Então, é um pouco, sei lá, do tamanho de umas 6 moedas. Não sei, mas ainda assim, é múltiplo uso, né? Essa ideia do produto, se funcionar, né? Dele se conectar contextualmente com diferentes acessórios é interessante, né? Você usar para controlar o volume da Apple TV fazendo um movimento circular, apontar para a caixinha de som lá para o HomePod fazer outra coisa, você deixa perto do Mac e faz uma terceira coisa, isso pode ser muito legal, né? Esbarra um pouquinho na utilidade do que é um rumor antigo do iRing, que tem o Oura Ring, a Samsung está para lançar também, mostrou rapidinho ali qual que é o anel que ela deve lançar, que é conectado também, você controla dispositivos, volume, coisa assim, né? Na patente, como o Felipe falou, tem aqui, você pode usá-lo na geladeira, ele chega próximo, tem um abajur também, você poderia conectar com o abajur, a patente tem uma série de. Cada pedacinho do funcionamento tem um número que fica associado ou a uma outra patente ou a um item mesmo dessa patente para ir, né? Então você vê aqui é um abajur com 78, tem uma parede com uma seta com 8, não tem nada na parede, pode ter coisas holográficas. Aí tem a mão, tem 3 patentes ligadas na mão, tem o pulso também, pode se conectar com o Apple Watch, por exemplo. Então é tudo bem interessante e promissor. Nesse momento pode ser qualquer coisa, o que é muito legal, né? Porque dá pra gente viajar aqui. Eu sempre quis um controle remoto de HomePod, vai que pode ser usado para isso, né? Acho que é uma das aplicações possíveis. É claro que a gente quer saber de vocês também, como é que vocês colocariam, não sabendo de nada sobre esse produto, como é que vocês colocariam isso no dia a dia, que sentido que vocês fazem disso, vocês podem dar uma espiadinha e contar pra gente, porque acho que esse é um dos produtos mais, sei lá, amplos de criatividade que dá pra gente projetar em cima dele antes da Apple falar, escuta, é pra isso, né? E limitar um pouco. Só vai caber meio mega de coisas, né? Que nem Apple TV. Aí a gente vai limitando o uso e a utilidade que vai dar para ele. Mas eu tenho aqui na descrição a respeito disso. E agora migrando para rumores um pouco mais próximos aí do que deve acontecer, saiu no último fim de semana a newsletter do Mark Gurman ele faz aquilo, ele recapitula tudo que ele já falou a respeito do que está chegando, coloca uma outra informação nova junto ali e já virou a newsletter nova. Então nesse fim de semana ele falou sobre o que deve chegar de novidade do iOS 18, tanto da parte de IA, quanto o que não envolve IA também. Ocupou uma parte menor da newsletter, assim como deve ocupar uma parte menor também da WWDC, mas ele fala, por exemplo, ele voltou a falar sobre aquilo de você poder colocar os aplicativos na tela do iPhone onde você quiser, dentro do grid que existe hoje, mas não tem que ser sempre sequencialmente ali um depois do outro, né? Você tem um pouco mais de liberdade criativa ali para colocar na tela, e além disso também customizar as cores dos aplicativos, que eu acho que isso é novidade, mas é tanto rumor que eu me perco. Então, é isso mesmo? Parte das cores é nova? É a primeira vez que a gente escuta sobre isso, então ele dá a entender que você vai poder escolher uma cor padrão para os ícones, então você vai deixar eles todos, sei lá, com um fundo verde, um fundo azul,
Ou até, por exemplo, ele cita que você poderia fazer isso por categorias de apps. Então, quero que os apps de redes sociais tenham o fundo azul, os apps de finança tenham a cor verde. Então, isso seria possível através de um novo ajuste no iOS 18. Isso, ouvindo, né, lendo o que ele tem a dizer, me parece bem similar com o que o Android já faz, porque lá no Material Design tem a opção que você consegue padronizar os ícones e aí você consegue deixar tudo temático de uma cor só, É o porque Material U. os isso, Material You. Então você consegue. Tem o ícone padrão lá, coloridinho, mas geralmente os desenvolvedores já incluem uma versão vetorizada. E aí, quando você escolhe um tema, o azul, aí todos os ícones ficam com o logo principal vetorizado ali em branco e o fundinho do ícone azul, ou enfim, da cor que você escolheu. Então parece que a Apple vai seguir uma abordagem parecida no iOS 18. Isso de reorganizar os ícones ele já vem falando faz tempo que você vai poder colocar os ícones onde você quiser. Não é uma surpresa, porque deu para ver que nos últimos anos a Apple já tem ido bastante para esse lado de customização. Parece que ela se rendeu, porque antes a Apple tinha aquela abordagem de não, o iOS é desse jeito, todo mundo vai usar desse jeito. Se quiser mudar o wallpaper, muda, mas o sistema, essa é a cara do iOS. E aí, desde o iOS 16, que veio lá a lock screen custom, na verdade, desde o 14 com os widgets, a Apple vem flexibilizando, deixou o pessoal colocar widgets na home screen. Aí o iOS 16 trouxe a tela de bloqueio customizada. E agora parece que vão liberar ainda mais opções de customização. Vai deixar mais parecido com o Android para quem quiser mexer. Eu sou sempre favorável a ter opções. Não quer dizer que eu vá mexer, que eu vá trocar de cor do sistema. Mas é legal ter opção pra galera que gosta de mudar. E parece que finalmente, depois de muitos anos, a Apple vai deixar o pessoal tanto reorganizar os ícones livremente, como trocar, padronizar as cores dos ícones pelo sistema de acordo com o que as pessoas quiserem. Um outro rumor que eu fiquei bem intrigado é que o Gurman disse que a Apple está criando um sistema para gerar emojis com base em IA. E aí isso eu fiquei bem curioso para ver como que isso funcionaria, qual seria o funcionamento, porque no Android existe, eu não sei se é do Android ou se é algo da Samsung, né? Porque daí tem a One UI. Mas eles têm um recurso que você consegue customizar emojis. Sei lá, aparece os emojis do sistema, aí você clica em dois, só que daí não é por texto. Você clica em dois, aí ele combina o emoji sorrindo com o emoji com a linguinha para fora. Então, dá para você já fazer algumas combinações aí, claro, só funciona no Android. E aí eu me pergunto como é que vai funcionar isso no iOS, que segundo o Gurman, o sistema vai conseguir detectar quando você, por exemplo, está mandando uma mensagem e ele vai entender o que você está dizendo e vai gerar um emoji baseado naquele texto. Então não seria uma seleção, e sim realmente algo automático baseado em texto. Provavelmente vai gerar, sei lá, um sticker, né, ao invés de um emoji, até porque o emoji tem essa limitação de só funcionar no device, porque tem aquela todo o, os caracteres os caracteres Unicode, é bem complexo para fazer isso funcionar com outras plataformas, então acredito que o sistema vai gerar uma imagem ali que é enviada como um sticker, mas tá aí, mais personalização para o iOS 18 e também outro rumor novo, que é esse de uso de IA para detectar o que você está digitando e transformar isso em um emoji novo, em um emoji exclusivo. E segundo o Gurman, tudo isso vai ser rotulado como beta. Então é um jeito da Apple de falar, tipo, ó, tá aqui os recursos novos, mas se eles não funcionarem como esperado é porque a gente ainda tá trabalhando neles, viu? E a Apple já fez isso várias vezes. O iCloud Private Relay foi lançado como beta. Siri foi beta por muito tempo, quando a Apple lançou Siri lá atrás. Então, parece que os recursos de IA chegando no iOS 18 também terão esse rótulo de beta. Eu fiquei pensando no nome que a Apple deve dar, pensando no negócio dos emojis, né? Se seria Magic Emoji, Instant Emoji, qual que é? O Dynamic Emoji, porque Dynamic é técnico, mas tem a Dynamic Island. Então, não sei, Ah, vamos ver. emoji. Né? Pois é, né? Então, é claro que ela pode amarrar isso com IA, porque vai ser contextual, de acordo com o que está sendo dito ali, analisado no dispositivo para poder sugerir os emojis, que é o que tem hoje em dia, né? Você fala feliz no teclado, ele sugere ali um emojizinho, tem até aquilo que se você
escrever um texto grande, você troca para para interface de teclado de emojis, algumas palavras ficam laranjinho, amarelo, você toca ali e aquilo é substituído por emoji, que é uma coisa que eu nunca vi ninguém usar. Mas existe, né? Foi uma novidade grande aí quando a Apple anunciou. Mas vamos ver quando saiu Quick Emoji, Adaptive Emoji, sei lá, né? Eu imagino você digitando, morrendo de rir, é uma caveirinha rindo. Então, e você falou agora há pouco, no começo, no começo não, né, mas a Apple deixava lá atrás você customizar só o wallpaper, e agora, eu lembrei que no primeiro iPhone nem o wallpaper você customizava, era nem o wallpaper preto, e isso tinha lá, você fazia jailbreak, etc., e você colocava o wallpaper, você podia gravar vídeo com jailbreak, né, porque o primeiro iPhone só tirava foto também, então estamos... faz tempo, mas tá evoluindo, engraçado, né? E desde o primeiro iPhone eu já sentia a falta disso, de poder posicionar os ícones onde eu quiser, onde é mais cômodo para mim, para eu alcançar onde faz mais sentido, não necessariamente seguindo ali a dinâmica de texto, né? Da esquerda para a direita e por linhas. Até a gente brinca no ADT que tem o app Impurator, que eu fazia, né? Tinha os atalhos de Safari, o atalho era preto, sem o nome da página, porque eu usava o wallpaper preto, então eu conseguia empurrar ícone. Era uma zona, uma gambiarra para fazer isso. Que bom que já faz tempo, foi uma das primeiras coisas que o Grama falou sobre o iOS 18, então deve rolar isso mesmo. Fico muito feliz para ver isso acontecer. A parte de customização de emojis interessante também, vamos ver na prática como é que isso vai funcionar. Agora, uma coisa que ele comentou, e eu posso até tentar trazer aqui, a gente pode tentar amarrar o que eu escrevi para o Mac Magazine no último fim de semana, sobre o quanto me parece que a Apple está para trás, né? Considerando os eventos da OpenAI, do Google, da Microsoft nas últimas semanas, aquilo que a gente esperava que a Apple fosse lançar na WWDC é o mínimo da obrigação e ainda assim ela vai estar atrás. E isso vai acontecer o quê? No ano que vem, ela anuncia coisas mais avançadas e ano que vem é uma eternidade, porque imagina as outras empresas, né? Será que faz sentido ter WWDC uma vez por ano, se coisa de IA tinha que ser cada 3 meses, 6 meses, sei lá. Tô trazendo isso por quê? Porque o Gurman falou que o que a Apple for anunciar, for trazer no sistema, no iOS 18, pode estar marcado como beta, como preview, né? A própria Siri foi beta por muito tempo, né? E tem outras coisas também que ter pintado aí com o diferencial, o selinho de que é beta mesmo, para todo mundo já chegar com a expectativa certa em relação a isso. Então o Gurman falou, coisas de IA podem chegar sinalizadas como beta, como prévia do que a Apple pretende fazer, o que me deixa ainda mais... não preocupado não, mas ainda dando mais atenção ainda para esse fato de que, putz, tá... como tá para trás, né? Justamente porque OpenAI, Google, a galera já tá fazendo isso, já tá lançando produtos há bastante tempo. Aí a Apple ainda vai anunciar pela primeira vez, a gente já tem uma expectativa grande e ela, né, deixa claro ali que, ó, isso aqui é beta, talvez já é um indício de que vai chegar para trás, né? Ela está para trás na corrida e possivelmente o que ela anunciar não estará a par com o que a concorrência já tem. E a maior questão é realmente como que a Apple vai manter as atualizações desses recursos de inteligência artificial, justamente porque o iOS é atualizado uma vez por ano. Um dos problemas da Siri é que a Siri depende de uma atualização do iOS para ganhar um comando novo. Então, a Apple normalmente atualiza isso uma vez por ano na WWDC. E acho que esperar um ano para adicionar novidades de IA é bastante tempo, né? É tempo suficiente para a concorrência fazer 300 eventos, anunciar 300 novidades, lançar update remoto. Então, eu tenho a esperança de que a Apple tenha encontrado uma solução para atualizar esses recursos remotamente, para lançar pelo menos atualizações do iOS mais frequentes, com novidades de IA, não necessariamente novidades, mas até melhorar o processamento das IAs, né, torná-las ainda mais eficientes, mais inteligentes, porque se a gente ficar dependendo de atualização do iOS uma vez por ano, aí já nasceu bem para trás do que a gente já tem no mercado. Eu fico pensando, e foi o que eu escrevi na matéria do Mac Magazine, assim, né? Quanto evento a gente viu do Google, da Microsoft, desde a última WWDC, né? Que não tinha nada disso que está chegando nos sistemas agora. Então isso leva tempo para ficar bom, etc. Mas anunciar uma vez, e mesmo que ela anuncie, acho que eu falei isso no DT, mesmo que ela, tá aqui, gente, tudo o que vamos anunciar, tudo que queremos trazer para o sistema até o ano que vem, porque é óbvio
que ela não vai lançar tudo que aparecer na WWDC em setembro. Tem coisa que vai ser prévia, que vai chegar, ela tem feito esse faseamento de recursos. Mas mesmo que ela anuncie, isso aqui vai chegar em março, cara, pensa em março do ano que vem, como é que vai estar esse mercado, como é que vai ter mudado, como é que vai ter evoluído, né? Então, tô muito curioso para ver como é que isso vai acontecer e eu amarrei o texto, vai estar na descrição aqui o link, para que essa deve ser a penúltima ou até a última WWDC do Tim Cook. Qual que é a Apple que ele está deixando? Qual que é o tamanho da bucha que ele vai deixar para a pessoa que vier depois dele ali para assumir o cargo de CEO? E eu faço um paralelo com o Steve Ballmer da Microsoft, que passou 13 anos à frente da Microsoft, patinou horrores, ele se dedicou muito ao Windows, deixou o mobile passar, deixou um monte de coisa passar, foi embora da Microsoft com ela valendo menos do que quando ele assumiu. Não é o caso do Tim Cook, não é nada próximo do caso do Tim Cook essa parte, mas o próximo capítulo que está se formando aí para a história da tecnologia, a Apple parece estar alguns passos para trás, e mesmo que ela comece a correr agora, tá todo mundo já vou misturar analogias, em altitude de cruzeiro. Então como é que vai ser isso, né? Tô bem curioso. E o que o Gurman trouxe nesse fim de semana, ele falou, a Apple deve trazer a parte de resumo de notícias, transcrição de voice memo, resumo de sugestão de coisa de e-mail, tá? Que foi o que eu citei. Tudo isso é o mínimo do básico do ponto zero que tem que anunciar. A gente está acostumado a vê-lo anunciar o 0, 1, o 2, o 3, né? Mas nesse mercado tá meio para trás, o que, putz, é uma enorme pena. Mas eu não consigo olhar para isso e falar, o Tim Cook não viu o tsunami da IA, porque a Apple teve o mesmo tempo que a Microsoft teve de reagir a isso, que o Google teve de reagir a isso, que o Facebook, a Meta, ela lança os modelos Llama, etc. Tem o Yann LeCun, que é um cara gigantesco de IA, tá há, sei lá, uns 10 anos já no Facebook. Então todo mundo teve o mesmo tempo de reagir. Alguns priorizaram mais do que os outros e agora a gente está vendo ou o resultado ou, no caso da Apple, a falta dele, o que é uma enorme pena, né? Com certeza. A gente torce para que as novidades estejam a par aí com a concorrência, mas o histórico da Apple é de realmente segurar mais as coisas, de esperar mais, e nesse caso eu acho uma pena. E tem aquilo, a Apple não lança primeiro, ela lança direito, eu entendo tudo isso. E parte disso é a ansiedade que eu quero ver, quero mexer, quero garantir que vai estar tão bom quanto os que eu estou vendo hoje em dia da parte de pesquisa. A Apple não é um buscador, eu sei que ela não vai lançar um concorrente do Perplexity, mas ela não é nada do que a concorrência, ela não é a Microsoft está fazendo um monte de coisa que a Microsoft tinha Bing, eu sei disso, mas a gente vê o que ela anunciou no evento da semana passada, do primeiro computadores pensados para IA, para os Copilot Plus PCs, combinou o jogo com todos os fabricantes grandes aí de computadores, todo mundo com chip ARM, todo mundo com NPU. A Apple deu a dica no evento do iPad, vocês estão vendo o mercado, vão seguir falando muito sobre NPU. A gente tem isso faz tempo, a gente tem aqui a NeuroEngine, a gente já incorporou isso há muito tempo nos nossos chips, tá? Então usa. Mais do que para recortar a foto de fundo, mais do que para analisar se o flash tá, a mão tá por cima, não tá, né? Ela tá lançando essas coisas todas que ela fala, a gente usa IA faz tempo, a gente tá lançando, tem coisa de IA faz muito tempo, mas ela sabe e a gente sabe que não é isso que as pessoas que elas estão se referindo quando falam de IA. São essas outras coisas todas de IA generativa, e nisso a Apple, por enquanto, adotou só Transformer no teclado preditivo do iOS de um ano para cá. E de um ano não, tá? De junho, e isso sai em setembro, mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Vamos ver. Fico bem curioso e tô mais inseguro do que geralmente eu fico em relação às perspectivas da Apple alcançar a concorrência, o que também é uma situação meio rara, né? Mas vamos ver. Falta pouco. Estamos a exatamente 2 semanas. Nossa, falta pouco. Tomara que seja bacana. Vamos ver. Agora, para finalizar o episódio, a gente volta ao começo. iPhone SE. A gente falou do iPhone SE lá no feedback que a gente comentou do iPad, do Amir Brandão Jr., e pintaram rumores novos aí sobre o iPhone SE, aquela coisa que já foi, de acordo com o Ming Chi Kuo, cancelada e reativada 18 vezes nos últimos 2 anos. Então, saiu um rumor novo que eu vi que você trouxe para o Note 5 Mac. Quer falar dele? Sim, vamos lá. Então, o iPhone SE, tal qual o iPad mini, o iPhone SE ele é meio esquecido, o propósito dele muda a cada geração, porque se a gente voltar lá na primeira geração do iPhone SE, que é de 2016, a Apple lançou ele com a proposta de, é um modelo topo de linha com uma tela pequena.
Ele tinha o mesmo hardware do iPhone 6S, tinha o mesmo chip do 6S, a mesma câmera do 6S, filmava 4K, só que era menorzinho e custava menos. Com o passar do tempo, o iPhone SE virou o iPhone baratinho, porque os iPhones ganharam Face ID, a tela sem borda, e a Apple ficou com aquele visualzinho de iPhone de botão, né? Aumentaram um pouquinho a tela, deixaram mais parecido com o iPhone 8, mas hoje ele é considerado o iPhone baratinho, né? O modelo de entrada. Por um certo tempo, apesar dele ter esse design de entrada, ele ainda tinha o chip do ano. Eles chegaram a atualizar o iPhone SE com o mesmo chip ali que o iPhone 11, se eu não me engano, na época. E agora o SE ele tá abandonado, tá esquecido ali já há algum tempo na linha. Ele custa hoje 450, não, 450 não, US$ 429 é o preço dele lá nos Estados Unidos. E ele tá um pouquinho esquecido ali, faz tempo que a Apple não atualiza. Vários analistas, o próprio Mintico sempre fala: ah, a Apple tá fazendo novo, ah, a Apple parou de fazer o iPhone SE, a Apple tá voltando a fazer o SE. Agora, segundo um leaker do X, um leaker do Twitter, a Apple deve sim lançar um iPhone SE redesenhado no ano que vem, então ainda está um pouquinho longe, mas esse iPhone pode ficar mais caro. Como eu falei, o iPhone SE 3 hoje ele custa US$ 429. E segundo esse leaker, deve rolar um aumento de 10% no preço. Então, se a gente considerar 10%, o preço vai para em torno de US$ 469. O que não vem como uma surpresa, porque sempre que a Apple redesenha um produto, ela deixa ele mais caro. A gente tem esse histórico. O iPad 10, né, o iPad nada, era 329, aí ela redesenhou, levou para US$ 400, e agora no evento de iPad que ela voltou a baixar o preço para 349. Então tem esse histórico. O iPad Pro mesmo, né? Redesenhou, ficou mais caro. MacBook Air do M1 para M2 ficou mais caro. Tem rumor de iPhone Slim que vai ficar mais fino e vai ficar mais caro também. Então parece que esse SE também vai custar um pouquinho mais caro, mas segundo os rumores ele vai ter um design mais parecido com os iPhones moderninhos. Ele vai ter Face ID, não vai ser Dynamic Island, vai ter um notch lá, mas vai ter Face ID, a tela com as bordas menores, vai dispensar o botão com Touch ID. Então, assim, resumo para quem está esperando ansiosamente um novo SE, deve rolar só no ano que vem, então ainda está um pouco longe. E infelizmente vai custar um pouquinho mais caro, que, de novo, considerando aí o histórico da Apple, a notícia me parece bem provável de que o preço vai subir. E, além de subir, ele vai decretar o fim do botão home físico, né? Porque o iPad, tinha o iPad Exato. que ainda tinha, era só ele e o iPhone SE. Agora só resta o iPhone SE com o botãozinho, o Touch ID ali. Então, vai ser o fim de uma era. Assim, o iPhone SE é um mascote da linha, né? Que nem o Mac Mini, é aquilo que a gente vê mais humor do que notícia, quando sai ninguém lembra que ele existe, até para esses rumores da versão nova e renova esse ciclo, né? A comparação com o iPad, com o Mac Mini é até injusta. Eu sei que o Mac Mini tem muita gente que usa e tira muito proveito. Mas é curioso ver que o iPhone SE ele serve para atender ao público que o jeito feio de falar é que tá parado no tempo, que não gosta da tela maior, que não confia no Face ID, que prefere ali o Touch ID. Eu sei que deve ser um público um pouco mais velho, que já tem um pouco mais de resistência à mudança, tá acostumado, não quer trocar, porque, enfim, por motivos. Então assim, o iPhone 10, né, que trouxe o primeiro Face ID, então foi um prazo bem comprido para todo mundo se acostumar com a ideia de que o Touch ID seria extinto em algum momento, e esse momento parece... Tá próximo não, mas que tá iminente, vai. Acho que é um jeito mais preciso aí de descrever. Mas tá aí. Você já teve algum iPhone SE na vida? Nunca tive um SE e eu particularmente vejo o SE como iPhone para empurrar as pessoas para cima, Uhum. para chamar, é aquilo que a gente sempre fala, né? Chamar a pessoa para loja e aí talvez convencer ela a pegar um melhorzinho, porque eu mesmo já passei pela situação de que eu estava procurando um iPhone para minha avó. Acho que eu já até contei uma vez aqui no iPhone e uma opção era o SE, tá? O iPhone mais baratinho e tal, ela não precisa de muita coisa. Só que aí você olha o preço dele, aí é parecido com o preço, sei lá, do iPhone 12, que tem Face ID, que tem bateria maior, que tem câmera melhor e é R$ 300 mais caro.
você vai pro iPhone 12, você não vai pro iPhone SE. Então talvez tem isso, né? O SE tá ali pra empurrar o pessoal pra cima. Tipo, vai na loja, vê o SE, bacana, mas com... Não, no caso lá dos Estados Unidos é ainda mais fácil, porque hoje a gente tem o iPhone 13 por 599 e o SE por 429, ou seja, são US$ 170 de diferença. Aí a pessoa vai lá ver o SE pequenininho, botãozinho, aquela carinha velha. Pô, US$ 170 a mais você leva o iPhone 13. Tela maior, mais bateria, câmera mais moderna, o design mais moderno, MagSafe. Então talvez tenha isso, né? A Apple tá mantendo a Lelê nem por questão de venda, né? Mas porque ela sabe que vai levar o pessoal na loja pelo preço e talvez lá na hora ela consiga convencer a galera a comprar o que custa um pouquinho mais caro. Muito bem, para quem tiver impressões a respeito do iPhone SE, mande pra gente sobre tudo que a gente comentou ao longo do episódio também, manda pra gente em gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a Vera Assinatura de Cafés Especiais, afirmou consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que há 101 episódios ajudam a fonte a chegar cada vez mais longe com reviews, avaliações, recomendações, joinhas, estrelinhas, corações, enfim, muito obrigado, e a você, Felipe, por semana após semana nos ajudar a fazer sentido do que está saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes também. Eu apresento aqui na Gigahertz uma área de trabalho e área de transferência. Apresento para Luro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine, no último fim de semana, sobre como essa WWDC vai ser uma das mais importantes, ou a mais importante aí da carreira do Tim Cook. Link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!